paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes. Nós somos a terceira equipe de Parnamirim. Estamos hoje gravando mais um podcast para o DENEC a respeito da lição de adultos do primeiro trimestre do ano 2023, que tem como título, em todo o conjunto da lição, A Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O DENEC é o Departamento de Ensino e Educação Cristã de Natal, pertence à IADERN, Igreja Evangélica no Rio Grande do Norte, sob a presidência do nosso pastor Martim Alves. E o DENEC é coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo. O comentarista da lição deste trimestre é o pastor Reinaldo Renovato de Lima, pastor presidente da Assembleia de Deus no campo de Parnamirim, que é também o pastor participante deste primeiro podcast e de outros que virão. Nós temos, então, a honra de termos o próprio comentarista neste podcast. O título da lição 1 é o Avivamento Espiritual. Então, desde já, quero pedir ao pastor Reinaldo para trazer as saudações iniciais e também ao pastor Elias, que juntamente comigo está integrando essa equipe para este comentário de podcast. Então, começamos com uma saudação para os nossos queridos irmãos que assistem a este podcast, não é? Aqui com o pastor Assis, pastor Elias. É um prazer para nós todos, não é? Uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus tem nos dado em termos de conhecimento acerca da sua palavra e agora com esta lição do primeiro trimestre. E Deus me deu mais uma vez a oportunidade de escrever para a nossa CPAD, voltada para todas as escolas dominicais no Brasil. Agradeço a Deus por isso e vamos orar então. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, a bênção, a alegria e participar desse trabalho, Senhor, que contribui para o aperfeiçoamento do ensino nas classes da escola dominical. Estas lições voltadas para o primeiro trimestre, com esse tema tão importante sobre o avivamento. Fala aos nossos corações, nos ajuda e nos usa, Senhor, conforme a Tua santa vontade. Em nome de Jesus, amém. Pastor Elias, trazendo suas saudações iniciais. Pai Senhor, é uma grande honra poder estar mais um trimestre aí com a DEPAR, somando aí a esse trabalho tão grandioso do DENEC. Também quero aproveitar esse momento para parabenizar pelo último evento do EBD em Síntese. Foi um evento grandioso e também com um estímulo muito grande, né? Então, a Assembleia de Deus, a IADERN, né, acabou doando 4 grandes televisores aí, televisões que vão somar no trabalho de escola dominical já com suporte. Então, realmente, foi um trabalho grandioso, com ensino de qualidade, com organização ímpar. Então, queridos, vamos ler aqui o texto bíblico, né? Então, abra aí a sua lição ou a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 até o 15, depois Ageu 5 até o 9. Ageu, capítulo 2, versículo 5 até o 9. Então, diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua voz e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu capítulo 2, versículo 5 ao 9. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei temer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então, nós tivemos a leitura, nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro é conceituar o avivamento.
O segundo é elencar as condições para o avivamento espiritual. E o terceiro é justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Ao longo desta lição, nós iremos estudar sobre o avivamento espiritual. Nós veremos que ele é indispensável para o crescimento, desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da Igreja no mundo. E então, tratando já sobre isso, sobre o que é avivamento espiritual, no tópico primeiro, o nosso pastor Alinaldo vai nos trazer este comentário. Bem, meus amados, o tópico primeiro, avivamento espiritual, né, abre com essa lição que abre o trimestre. Podemos dizer que avivamento é uma intervenção de Deus, né? Que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. E mais ainda, né? E mais ainda quando uma igreja, na verdade, uma igreja se volta para Deus, na verdade. Então, é um fenômeno espiritual e é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a toda criatura, na verdade. Isso ocorre quando o Espírito Santo encontra espaço, não é? Uma cidade, uma nação, quando a igreja se volta para Deus, buscando sua presença de maneira intensa e profunda, visando alcançar mudanças e transformações na realidade espiritual. Então, isso é o que é avivamento, não é? No tópico 2, nós temos a pré-condição para o avivamento. Que pré-condição é essa, irmãos? É uma existência de uma crise, na verdade, uma situação de crise espiritual ou moral, né? Na vida de alguém, entendeu? A vida de alguém, de uma igreja, de uma cidade, etc., né? É uma pré-condição, né? Tanto que está escrito lá de 2 Crônicas 7:13, e se o meu povo, 14, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, não é verdade? Por quê? Porque essa situação é uma crise. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, não é verdade? Ou se eu enviar peste entre o meu povo, já pensou? A peste entre o meu povo, Deus diz, né? Então, aqui está bem claro, delineado em termos uma situação em crise em termos climáticos, né? Mas também essa crise pode ser moral, política ou econômica, afetando todas as áreas da vida do indivíduo, de uma igreja ou de uma nação, né? Esse é um ponto importante, tá bom? Agora, na lição editada pela CPAD, pastor Assis, amados, eu dou aqui uma contribuição, não é? A contribuição, nós vemos uma pré-condição e agora as condições com base em 2 Crônicas 7:14. O que eu vou ler agora não está na lição, mas é um subsídio para os professores. Quais são os aspectos importantes que antecedem a um avivamento espiritual? Primeiro, humilhação diante de Deus. Já vimos a pré-condição, uma crise, pode ser moral, econômica, social, espiritual. Agora, quais são as condições propriamente ditas? Humilhação diante de Deus. Diante de uma situação espiritual decadente, de um estado de frieza e letargia espiritual, que clama por soluções efetivas, a humilhação é a primeira condição para o avivamento. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tá vendo? Segunda condição, oração. Sem oração, meus queridos irmãos, jamais haverá avivamento. Nos dias presentes está muito difícil haver avivamento em muitas igrejas, na verdade, mas está muito difícil mesmo. Então, vocês vejam a situação muito séria. Humilhação diante de Deus. Depois é orar e buscar a face do Senhor. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. É impossível. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, não é? O avivamento tarda e não chega. Já entrei no item 2, pastor, porque uma sequência lógica, né? Não chega.
Nesse sentido, podemos perceber, dizemos aqui, que se uma igreja local busca verdadeiramente, veja bem, busca verdadeiramente um avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito, na verdade. Além de orar, o suplicante busca a face do Senhor, persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. Então, a ausência dessa disposição de orar, buscar a face do Senhor, é completamente impossível haver avivamento. Ainda nesse item 2, já que o item 1 foi muito curto, não é? A conversão sincera dos pecados. Então, é preciso ver humilhação, orar e buscar a face do Senhor, e uma conversão sincera dos pecados, não é? Se o meu povo, diz o texto, se converter de seus maus caminhos. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos nosso maus caminhos e lancemos na busca das misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria. Está no Salmo 66, versículo 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E, por fim, concluindo a verdade desses dois tópicos, né? Um caminho preparado. A crise, seja ela econômica, política, social, e mais ainda de caráter espiritual e moral, não é? Pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual, se nos humilhar diante de Deus, se buscar mais a face do Senhor, se decidir firmemente confessar nossos pecados e convertermos-nos do nosso maus caminhos. Então, o caminho está livre, né? Para o avivamento espiritual. Neste comentário, nós vimos o que é avivamento e quais são as condições necessárias para que este avivamento espiritual chegue, né? Como o Senhor já elencou muito bem, tem que haver humilhação, tem que haver oração, tem que buscar a face do Senhor para que o avivamento realmente seja realizado. Eu tenho observado como nós estamos precisando de avivamento, mais do que nunca. As igrejas, de uma forma geral, têm orado pouco, têm buscado pouco, têm, muitas vezes, se descuidado de um verdadeiro avivamento. O senhor concorda comigo, não é? Uma expressão que eu digo no meu livro é que parece que uma frente fria passou por muitas igrejas evangélicas, né? Inclusive nas chamadas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus e outras, onde, primeiro, nós vemos uma falta de interesse nos cultos de oração. Depois, nós vemos o que um certo comentador, conversando comigo numa live, disse: estamos correndo um risco da despentecostalização da Assembleia de Deus. Ou seja, a igreja deixar de ser uma igreja avivada, uma igreja pentecostal, e se tornar uma igreja tradicional, como se diz, uma igreja histórica, não é? Oriunda da reforma, na verdade. Isso não é bom. Creio que essa lição chegou num tempo oportuno para Deus, através do ensino na EBD, da doutrina certa, correta, despertar o povo a buscar mais a face do Senhor. Verdade. A gente está precisando muito desse avivamento. A necessidade de um avivamento espiritual com base em Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Então, tópico 3, com o nosso pastor Elias fazendo esse comentário. Meus queridos, é interessante e até aconselho a todos os professores a aquisição desse livro. Então, o livro do comentarista, né, o pastor Linaldo Renovato. Esse livro aqui ele vai trazer mais alguns conceitos interessantes e que vão ser aplicados nessa tempestade de ideias que, com certeza, o professor pode fazer em sala de aula. Por exemplo, perguntar: se hoje você fosse escolhido para estar à frente de uma determinada igreja, qual seria a sua atitude para trazer o povo diante da presença de Deus, ou trazer as pessoas que ali congregam diante da presença de Deus, de maneira a buscar um avivamento genuíno? A gente, ao estudar aqui o livro, vai ver que o pastor Linaldo destacou aqui algumas palavras-chave, né? Conformismo,
materialismo, frieza, como ele já destacou. Então, aqui vai falar sobre a necessidade, até mesmo vai explicar um pouco sobre a reforma protestante e os impactos dela, e dizer que a Igreja do Senhor em si ela não necessitou da reforma, né? Ele vai dizer aqui que, na verdade, foram igrejas deformadas. Então, quando ele fala aqui, explicando alguns dos principais nomes da reforma protestante, ele vai dizer que para promover um movimento contra os desmandos e as apostasias da igreja deformada. Então, ele coloca aqui esse conceito, eu achei bastante interessante, e também o conceito de avivamento, que o pastor colocou aqui já o conceito de avivamento espiritual, mas o professor, ao ir para a sala de aula, vai perguntar para os alunos, e eu fiz questão de perguntar a algumas pessoas hoje, até mesmo no meu trabalho, para algumas pessoas crentes, pergunta assim, defina o que seria avivamento no seu conceito, com as suas palavras. Então, o pastor Elinaldo Renovato aqui destacou alguns conceitos de diversos dicionários e fala que é o ato de avivar, de tornar mais vivo, ativo, de tornar mais intenso, desperto, nítido. Então, é um período de renovação espiritual. Então, eu acho interessantíssimo que esse conceito seja trabalhado agora na primeira lição, através do livro do comentarista. Vai ter uma série de temas e conceitos bem interessantes e vai servir para ambientar os alunos. Afinal, a lição inteira vai falar sobre avivamento e é preciso ter esse conceito bem definido e até retrabalhá-lo em outras lições. Então, aqui, queridos, a necessidade de um avivamento espiritual. Então, aqui ele mostra a situação espiritual de Judá. Então, ele fala que por causa da desobediência de Judá, profecias alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as advertências, e aqui ele cita algumas passagens que estão descritas sobre isso, e aí ele vai falar sobre a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado ao cativeiro da Babilônia e o templo foi destruído. É interessante que, quando ele fala sobre essa questão, aqui vai apontar que o povo ele ignorou alguns sinais. E quando você tem uma igreja pentecostal, quando você tem uma igreja que Deus fala com a igreja, muitas vezes Deus dá vários sinais de alerta antes que algo aconteça, e às vezes por ignorar esses sinais, às vezes nós padecemos. Aqui ele fala também do chamado para reconstruir o templo. Então o povo, depois do exílio, é autorizado pelo rei Ciro e eles vão retornar, e aqui ele falando sobre isso aí, diz que a vida espiritual do povo pós-exílio não era boa. E é interessante destacar isso aí, sentia falta, o povo não sentia falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Então, por meio do profeta Ageu, Deus começa a cobrar do povo rebelde a reconstrução do templo, a volta à prioridade. Então, aqui tem uma questão de prioridade. E é interessante, queridos, que o pastor Elinaldo elencou aí coisas que são essenciais quando você busca um avivamento genuíno. Então, a questão da humilhação, da oração, o quebrantamento diante da presença do Senhor, e isso vai requerer prioridade. É importante que o professor, ao colocar isso para o aluno, igual com a reconstrução do templo, as pessoas estavam preocupadas em reconstruir as suas próprias vidas e foram deixando o templo de lado. Então, aqui, eu creio, aqui nós temos o comentarista, né, o pastor Elinaldo, que vai poder ratificar ou retificar esse conceito, mostra que para ter um avivamento genuíno também, a gente precisa priorizar. E uma das coisas que faz com que nós tenhamos uma grande necessidade de avivamento nos nossos dias é justamente porque hoje nós temos inúmeras distrações que fazem com que as pessoas terminem o seu dia dizendo que não teve tempo nem de orar, nem de ler a Bíblia, nem de fazer um culto doméstico, nem de ter um tempo com a família em que possam orar juntos. Então, isso tudo faz parte dessas mesmas distrações, só mudando o contexto, mas mesmas distrações que aconteciam naquela época. Então, é interessante que, para que haja um avivamento, tem que haver uma coisa muito importante.
além de perseverança, então coloque isso para o seu aluno, é preciso haver prioridade. Porque quando a gente troca as coisas que são essenciais para nós, como é um avivamento, pelas coisas que são imediatas, porque a gente está cheio de coisas que para nós, na nossa vida de hoje, de correria, há uma série de coisas que para nós são importantíssimas, é ou não é? Nós estamos com uma série de coisas que todas têm que ser feitas agora, e por causa disso nós priorizamos e deixamos de priorizar coisas que são essenciais. Então, o inimigo, eu creio que tem trabalhado muito dessa forma nos nossos dias, colocando coisas que são imediatas para que troquemos aquelas que são essenciais, como a oração, o jejum, a leitura, o culto doméstico, o convívio na casa do Senhor. E é uma coisa que muitas pessoas estão dizendo, não estou tendo tempo, eu estou atarefado demais, tem uma série de coisas que estão me marcando, a pessoa acaba não priorizando. Aí aqui na letra C, é interessante, também falando do pós-exílio, diz que Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. E ele fala, após isso, o comentarista aqui, o pastor Reinaldo, vai falar que após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis. Então, é preciso se levantar pessoas fiéis para que possam estar até encabeçando, sendo, até como nós vimos na lição anterior, sendo atalaia, para dar sinal de alerta, sendo alguém que vai conduzir, tendo uma liderança realmente eficaz. Há algumas pessoas dizendo, mas na igreja eu não tenho cargo nenhum e nenhuma importância para influenciar outros. Mas se você olhar até no nível do seu lar, você influencia. Seja você o sacerdote do lar, seja a esposa, seja filhos crentes, que há em algumas casas em que os pais não são evangélicos. E aí na letra D também falando do desejado das nações, e diz assim, e a glória da segunda casa. Então, houve uma promessa que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, e conclama o povo a se levantar para construir o segundo templo. E falando disso por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Então, ele fala aí no texto de Ageu, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 9, diz assim, e virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória. E aí, na conclusão, olha só que coisa linda, está descrito aqui nesse texto, diz assim, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é interessante, queridos, o nosso comentarista, o pastor Elinaldo, faz esses destaques, e aqui no número 2, ele vai dizer que Deus usa Ciro, né, para libertar o povo do cativeiro. Ele era o rei da Pérsia. A gente, na lição passada, estudando aí o contexto da Pérsia, falava que a Pérsia é a região do Irã, né, hoje, e fala que Ciro foi levantado pelo Altíssimo para executar os seus planos de libertação do povo israelita. E aí ele começa dizendo das promessas de Deus a Ciro, então foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou de seu ungido. Então destaque isso para os seus alunos quando for falar um pouquinho sobre Ciro, sua importância no contexto político, mas também no contexto espiritual, porque ele se torna alguém que é chamado pelo próprio Deus como seu ungido para criar ferramentas necessárias para esse avivamento. E aí ele falando que, aí na letra B do número 2, que Ciro liberta Israel do cativeiro, isso é bem importante até para que eles pudessem novamente voltar à sua terra, reconstruir a sua terra, e diz, logo após o início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel. E aqui na letra C, fala da conclusão do templo, com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Aí, queridos, vale a pena destacar a necessidade para que haja uma reconstrução em todas as áreas. E quando a gente olha a história de Elias, com os profetas de Baal e todas as outras vezes em que Deus manifestou a sua glória em lugares que antes estavam destruídos,
é preciso colocar prioridade. Quando a gente começa a colocar prioridade, quando a gente persevera, quando a gente começa a colocar aquilo que é essencial, que é a presença de Deus, quando a gente atende aquilo que está escrito na Bíblia, que vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí nós começamos a ver que as bênçãos virão, elas vêm e nos alcançam. Significa que a gente está na frente, buscando a prioridade da obra do Senhor. Então, esse tópico 2, ele é bem interessante para você colocar para os alunos, em cima daquilo que o pastor Elinaldo já elencou lá no número 2, no tópico 2 da lição, sobre a humilhação, a oração, a busca pela presença do Senhor, a prioridade, a perseverança. Então, achei essa lição ela é muito maravilhosa e, com certeza, há muito que os alunos contribuírem comentando, porque ela tem aplicação prática. Então, aconselho os seus alunos a também estar comprando o livro do comentarista, porque eu vi realmente que tem bastante coisa a mais, né, pastor Assis, pastor Elinaldo? Tem bastante coisa a mais. Quando eu fui na EBD em síntese, eu fiquei maravilhado ali em ver que o pastor Elinaldo ele procurou apresentar coisas que estavam até a mais, como um subsídio a mais fora da lição, já para os irmãos, ao sair dali, poder replicarem isso. Então, aqui no número 3 também fala da necessidade de um avivamento espiritual. O pastor já trouxe aí o conceito. Então, no livro você vai encontrar o conceito de avivamento espiritual e fala que a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento. A inércia eles estão parados, estão convictos que parado está tudo bem, então a necessidade de nós chegarmos apresentando diante de Deus essas igrejas para que haja uma mudança. E fala que, infelizmente, é uma tendência natural, e é verdade. A Europa, que já foi extremamente avivada, já mandou muitos missionários para muitos lugares, agora está recebendo. E a Igreja Assembleia de Deus aqui em Parnamirim investe em missões também nessas áreas para poder justamente levar um pouco agora dessa chama que um dia chegou aqui, chegar a alcançar alguns lá na Europa, como também em outros países. Então, aqui ele vai falando no tópico de número 3 do tópico 3, fala da frieza e da mornidão. Aí o pastor Elinaldo aqui no livro destacou também o quê? O conformismo, o materialismo. Então, esses são conceitos que é super interessante para ser apresentado em sala de aula. Pergunte aos alunos, faça ele participar, faça ele falar um pouco até mesmo sobre esses conceitos. Qual o seu conceito da aplicação dessa frieza espiritual na sua vida cotidiana, no seu trabalho? Como no meu trabalho, hoje, por criarmos o hábito de ler a Bíblia, um capítulo por dia lá, tem uma pessoa lá que não é evangélico, o pastor Elinaldo, e toda vez ele diz assim, não vai ter leitura da Bíblia hoje, não? É interessante. Não é porque eu não sou evangélico. Então, avivamento é algo que você começa de uma maneira extremamente simples e vai contagiando, né? O pastor Elinaldo contou lá na EBD em síntese, e quem puder ir vai ver que realmente é um evento fenomenal. Então, contou a história de um irmão que saía do seu trabalho na hora do almoço, ele ia fazer culto na rua, e ali Deus começou a trabalhar nas pessoas que estavam naquele lugar, até com milagre, e começaram a reconhecer a presença de Deus na vida daquele homem. Eu não vou contar aqui o testemunho, que levaria algum tempo, não sei se o pastor vai querer contar um pouquinho, mas aquele irmão, de uma maneira extremamente simples, começou um trabalho pequeno, num lugar não tão expressivo, sem som, né, pastor? E foi alcançando pessoas, porque as pessoas começam a reconhecer Deus na vida dele. Então, lutemos, o que eu quero concluir esse tópico lutemos dia a dia, que nós possamos lutar para que não haja esse esfriamento espiritual na nossa casa, que nós não troquemos o nosso tempo de refeição com a família, o nosso tempo de culto doméstico, o nosso tempo de leitura, o nosso tempo de oração pelas coisas supérfluas, de maneira a trocar aquilo que é essencial, que é a presença de Deus, por coisas imediatas. Saiu uma série nova da Netflix, saiu não sei o quê, e a pessoa vai trocando
e quando vê, ele está lá, você convida ele para culto, ele diz, não estou com vontade, eu estou indisposto. Ele já não sente mais nenhum interesse em participar daquelas coisas que antes faziam com que ele chorasse e se derramasse na presença do Senhor. Então, queridos, achei a lição maravilhosa, dei graças a Deus que eu tive tempo de ler parte do livro já, e realmente o livro está numa linguagem simples, eu vi aqui que está numa linguagem para hoje, e que vai abençoar a vida de cada professor aí e de cada aluno que puder estar fazendo a aquisição e participando dessa escola, que é uma bênção nas nossas vidas. Então, graças a Deus, o pastor Elias comentou essa parte do avivamento tirada das lições de Ageu, né? Na época da reconstrução do segundo templo. Um templo que não tinha a glória do de Salomão, não tinha a ornamentação de ouro, de prata, como o templo de Salomão tinha. Tanta riqueza, tanto aparato, e havia sido destruído pelos babilônios. Mas a promessa é que a glória desta segunda casa seria maior. Esse templo futuramente foi embelezado por Herodes, e o próprio Senhor Jesus entrou nele. Por que a glória seria maior? Porque o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, desceu, se tornou carne, e entrou pessoalmente naquele templo reformado posteriormente por Herodes. E nunca foi derrubado, foi apenas melhorado e ampliado. Então, a glória foi maior porque o próprio Deus veio pessoalmente até ali. E esta era uma promessa. E esse avivamento que houve na época de Ageu, houve na época de Ezequias, houve na época de tantos reis de Israel, na época de Josias, na época de Asa, na época de Josafá, foram períodos de grande despertamento, na época de Neemias e de Esdras. Estes avivamentos, eles são mais do que nunca necessários hoje. O pastor Reinaldo, que tem mais experiência do que nós, do que eu, o pastor Elias, pelo seu tempo de vida, por pertencer às gerações que presenciaram muito maiores movimentos, todo o desenvolvimento da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte e também no Brasil, pode nos trazer mais ilustrações. Eu lembro muito bem da época da minha conversão e da cidade de Monte Alegre, na década de 90, quando ali estava pastoreando o pastor Joaquim Varela. E o pastor Joaquim Varela estava conduzindo a igreja numa época de avivamento tremendo. Era tanto poder na igreja que as pessoas que passavam distantes sentiam e estremeciam com a agitação da igreja. A igreja fazia realmente muito barulho, mas não era só barulho, era poder. E nós lembramos que quando nós estávamos nos cultos de oração, que eram lotados, os cultos de oração eram tão lotados como os cultos de domingo. Tinha a mesma quantidade de gente, cheio, todos os bancos cheios. E o pastor passava orando, e uma brisa suave, por onde o pastor passava, ia atingindo os cristãos, e Jesus ia batizando com o Espírito Santo, ia renovando, e todas as semanas diversas pessoas aceitavam Jesus como Salvador. Pois bem, esse avivamento, e mais uma vez, temos a grata satisfação de termos o próprio comentarista como participando desse podcast. Eu passo para o pastor Reinaldo fazer suas considerações finais e encerrar esse podcast. Oi, irmão. Meus amados pastores, pastor Elias, pastor Assis, né? E os alunos que estarão ouvindo, os professores deste podcast. Realmente, essa colocação que o pastor Assis fez, né? E do que acontecia lá na igreja que eles congregavam em Monte Alegre. E eu posso dizer que nos 20 anos que dirigi a juventude da igreja no Rio Grande do Norte, foi lá em Natal, não é? Tivemos momentos especiais, tremendos, onde jovens eram batizados do Espírito Santo, impunham as mãos sobre outros e eles eram batizados também. Glória a Deus. Não é? Havia um clima espiritual mais intenso em termos de avivamento e busca pelo poder. Outra coisa que eu não sei se os irmãos alcançaram foram alguns períodos em que houve a realização de grandes cruzadas evangelísticas, não é? Com pregadores extraordinários, pastor Takayama, pastor Bernardo Johnson, não é?
O que era isso? Era um clima em que as igrejas buscavam mais. As igrejas queriam mais. Eu vi, por exemplo, Jesus batizar com o Espírito Santo, meus irmãos, ali no centro da Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, não é? Depois de uma pregação maravilhosa, aí então o pregador chamou à frente pessoas que quisessem o batismo com o Espírito Santo, e ele fazia oração, impunha, todos nós punhamos as mãos, e vi pessoas caírem no chão, né? Batizadas com o Espírito Santo, falando línguas, ou profetizando, na verdade. Aí, mas a Bíblia diz assim: nunca diga que os tempos antigos foram melhores do que os atuais, no Eclesiastes, né? Porque sem sabedoria você afirmaria isso. Há um certo sentido é que cada tempo tem sua realidade, não é? E que nos tempos atuais eu vejo que Deus tem dado mais condições às igrejas, não é? De proclamar o evangelho, levar a palavra de Deus, tem dado mais recursos, mais templos, não é? A tecnologia está aí a serviço da igreja, mas não podemos esquecer, como falou o pastor Elias, da priorizar. O que é que nós estamos priorizando, não é? Essa é uma pergunta-chave que os professores podem fazer aos alunos. Quais são nossas prioridades? E deixar eles falarem. Quais são as prioridades da sua vida, não é? Naturalmente, alguns não vão dizer, porque não querem dizer os seus problemas, né, de ordem espiritual. Mas é importante ressaltar que nós somos daquela linha chamada continuista, né, segundo a qual nós aceitamos, pregamos, cremos e aceitamos que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais não foram só para o tempo dos apóstolos, como dizem, né, nossos irmãos de outras igrejas, que eles dizem abertamente que o batismo com o Espírito Santo, com línguas estranhas, não é para hoje. Aqui foi um fenômeno isolado ali no cenáculo, né, na visão deles. Mas eu já desafiei, não é, pessoas, irmãos da linha cessacionista, né, e mostra na Bíblia um só versículo nos Atos Apóstolos, nas epístolas, não é, da Bíblia, de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, que mostra que os dons espirituais cessaram. Não é? Nunca me mostraram. Por quê? Olha, irmãos, as igrejas oriundas da Reforma, e nós respeitamos essas igrejas, esses irmãos, elas têm um sério problema. Elas não seguiam bem pela ortodoxia da palavra de Deus. Elas seguiam muito mais pela palavra e visão dos seus teólogos, reformadores ou os teólogos, entende? Então, quase que a Bíblia dele, de acordo com fulano, de acordo com Calvino, de acordo com Cicrano, de acordo com Armínio, etc. Não, meus irmãos. Reconhecemos que esses homens de Deus foram usados para um grande propósito, como acentuou o pastor Elias, naquilo que eu escrevi no livro, que a Igreja de Jesus nunca precisou de reforma. Não. Quem precisou de reforma foi a igreja deformada, a igreja que apostatou, a igreja que se desviou, que não tem a Bíblia como sua regra de fé e prática. Os reformadores disseram que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é isso? Isso vem da reforma. No entanto, eles desprezaram muitas coisas da Bíblia, mas principalmente eles desprezaram a ação poderosa, vivificante, né, do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo não é uma pessoa importante, não é uma pessoa da Trindade,
na EBD em síntese, eu falei, não é? Sobre as proposições da reforma, que uso expressões latinas, não é verdade? Só a fé, só a graça, só a Escritura, só Cristo e glória somente a Deus. Eles dizem isso em latim. Né? Sola fide, sola graça, sola Escritura, solo Cristo, solo Deo glória. Mas eu fico perguntando, cadê o Espírito Santo aí? Cadê os solos espíritos? Não tem. Não sei por que eles se deixaram influenciar por uma visão, não é, que dispensa, que não valorizou o Espírito Santo. Então, nós da Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais sérias também, não é? Nesses últimos tempos, devemos clamar a Deus, buscar a Deus, para que Ele mande, se nós cremos que estamos às vésperas da vinda de Jesus, mande um grande avivamento ainda, o grande avivamento do Espírito Santo. Essas são minhas considerações. E nós esperamos, na continuidade dos estudos, né, possamos entender melhor a importância do avivamento espiritual tão necessário, eu diria mesmo, indispensável nos dias atuais. Amém. Então, pediria ao pastor Elias para fazer uma oração final e ao pastor Linaldo para impetrar a bênção apostólica. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai querido. Eu agradeço pela vida, Senhor, dos pastores que aqui estão, Senhor, a maneira como o Senhor tem usado e instrumentalizado eles, Senhor Jesus, Senhor Deus, no ensino desta palavra. Papai querido, vai abençoando cada professor e cada aluno, e aonde chegar a mensagem desse evangelho, ela possa, Senhor, estar abençoando vida. Aonde chegar esses ensinos, aonde chegar, Senhor, a tua palavra, ela possa produzir um avivamento. Senhor, eu te peço que agora, nesse início de ano, enquanto essa lição é ministrada, ela possa promover avivamento em diversas igrejas, Senhor, que nós possamos realmente ouvir, Senhor, o som de muitas e muitas igrejas sendo avivadas e transformadas, Senhor, através daquilo que o Senhor vai fazer. Abençoa cada um, é isso que eu te peço e te suplico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos agora e sempre. Amém. Glória Deus a Deus. abençoe, querido.